Sudão tem sido governado nos últimos 30 anos, praticamente, por um cara chamado Omar al-Bashir, um ditador que cometeu várias atrocidades a nível econômico e autoritário contra o próprio povo, sendo condenado pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio e estupro, né? 2 crimes de guerra cometidos por ele e pela alta cúpula do exército, que era a base do governo dele. Bom, é óbvio que o povo não estava nem um pouco feliz com a ditadura do Omar al-Bashir. Só que aí o estopim dos protestos foi que ele anunciou um pacote de medidas para conter a inflação que mexia na estabilidade do preço dos alimentos e dos combustíveis. Uma medida que foi recomendada pelo FMI e pelo Banco Mundial e fez com que o custo de vida do pessoal do Sudão, que já era miserável, ficasse ainda pior. E aí começaram a ir para as ruas e o povo do Sudão tomou as principais cidades do país. Então fez barricadas onde o poder estatal não entrava mais. Então eles cuidavam da limpeza, da segurança, da distribuição de alimentos, de remédios. Então criou uma situação de disputa de poder entre o povo e os militares da alta cúpula do exército. E pelas demandas do povo serem muito legítimas, os soldados que estão mais próximos do povo tinham uma tendência a confraternizar com o povo, chegando a ponto dos militares de alto escalão atirarem com munição real, chegando a assassinar pessoas do próprio exército que se dispunham a proteger o povo. Isso intensificou e até legitimou ainda mais os protestos que estavam na rua. Vendo que os protestos estavam cada vez mais generalizados, a alta cúpula do exército decidiu por afastar o Bashir e colocar um presidente interino para governar lá. Só que aí o povo falou, quem que é esse cara aí, mano? A gente tomou as principais cidades e o governo militar coloca um cara que a gente não conhece, não sabe quem é. Então, fora esse cara também, fora Bashir, fora esse cara. E aí esse presidente interino terminou sendo derrubado apenas 24 horas depois do Bashir. Logo em seguida, quem tomou o poder foi a junta militar, centralizada num general. Então, pela intervenção das ruas, o Sudão passou a ter 3 governantes num período de menos de 48 horas. E numa situação dessa, onde se radicaliza os polos e a miséria está muito grande, existe uma crise de cúpula e os protestos estão cada vez mais espontâneos nas ruas, o fator que falta para fazer uma tomada do poder pela classe trabalhadora é uma direção que aponte. Então, nessa situação onde as pessoas vão às ruas, várias são as organizações que colocam os programas, as pautas para debate. E uma dessas organizações é um conselho lá de sindicatos chamado SPA, que tem toda a legitimidade, é uma organização de trabalhadores que colocou como palavra de ordem liberdade, paz e justiça. É uma palavra de ordem legítima, que corresponde aos anseios da classe trabalhadora. Todo mundo quer liberdade, paz e justiça, mas o problema é que ela termina sendo muito vaga e abstrata. Ela não aponta uma direção real, assim, uma saída sólida, material de como alcançar essas reivindicações. Por outro lado, outra organização que deveria estar propondo uma saída radical para o problema seria justamente o Partido Comunista do Sudão. Logicamente, o Partido Comunista deveria mobilizar suas bases para fazer uma tomada revolucionária do poder. Só que esse partido tem se preocupado a fazer uma negociação para uma transição democrática com os militares, semelhante ao que a classe média estava reivindicando na Argélia. O que o Partido Comunista do Sudão deveria saber é que não se negocia com a mesma cúpula militar responsável pelos crimes de guerra de genocídio e estupro, os mesmos crimes pelos quais o Bashir foi condenado. E esse governo militar já tinha deixado claro desde o começo, se as negociações forem infrutíferas, nós vamos partir para a repressão. E foi o que eles fizeram ultimamente. Então, quando o movimento vai para as ruas com a sua indignação legítima e as direções não conseguem corresponder a uma palavra de ordem que coloque em xeque o regime, existe uma tendência que ela fique desgastada e aí a reação vem com uma força muito mais violenta do que o começo. Então, vendo que essas negociações não estavam indo para frente, os militares voltaram a atirar, matando, assassinando populares civis desarmados que estavam fazendo suas reivindicações no Sudão. Viva o socialismo e libertad.